Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Franqueto do canal Tarefa em Casa e na videoaula de hoje sobre os espelhos esféricos, o assunto vai ser a equação de Gauss, a abscissa da imagem, a altura linear e a natureza dessa imagem. Aproveitem a aula e bons estudos! Olá pessoal, dando continuidade às videoaulas sobre espelhos esféricos. Nessa videoaula nós vamos falar também da altura da imagem formada e também das suas características, ok? Então temos aqui, olha, uma situação, temos aqui um problema que ele diz que um objeto ele tem 5 centímetros de altura e ele está posicionado a 10 centímetros de um espelho esférico côncavo, que tem um raio de curvatura de 30 centímetros. Então ele pede para determinar, num primeiro momento aqui, a distância focal do espelho. Sabemos que a distância focal é a razão entre o centro de curvatura e o 2, ou seja, o centro de curvatura dividido por 2. Então, se nós temos centro de curvatura igual a 30, 30 dividido por 2, a distância focal é de 15 centímetros, ok? Então, não esqueçam. Distância focal é o centro de curvatura dividido por 2, certo? Num segundo item, ele pede para calcular a abscissa da imagem formada. Quem é a abscissa da imagem formada? Nós vamos utilizar aí a equação de Gauss. Olha só, equação de Gauss, que é 1 sobre f, que é 1 sobre a distância focal, igual 1 sobre p. Esse p, em uma videoaula anterior, nós já vimos que p é a distância entre o objeto e o vértice do espelho, mais 1 sobre p'. P' é a distância entre a imagem e o vértice do espelho. Substituindo os valores aqui, 1 sobre f é 1 sobre a distância focal, então a distância focal nós já calculamos aqui no item A, que é igual a 15. Então nós temos 1 sobre 15 igual a 1 sobre 10. Quem é 10 aqui? Olha só, é a distância entre o objeto e o espelho, né? A distância entre o objeto e o espelho. Então nós temos aqui, ó, 1 sobre 10 mais 1 sobre P'. P' é o que ele está querendo, que é a abscissa da imagem formada, ou seja, a distância entre a imagem e o espelho. Bom, sabemos que nós temos que isolar então esse P', então 1 sobre P'. O que foi feito aqui? Esse 1/10, né, 1 sobre 10, ele foi passado para o lado esquerdo aqui do sinal de igual. Então observem que aqui ele estava somando e ele passou para esse lado aqui subtraindo. Então olha só, ficou 1/15 menos 1/10. Aplicando a soma de frações, né? Então nós temos aqui, olha, 15 vezes o 10 aqui, olha, 15 vezes o 10 é igual a 150. Então olha só, multiplicamos os denominadores entre si, né? Olha, 15 vezes 10 igual a 150, e depois foi feita a multiplicação desses denominadores de forma cruzada, olha só. Aqui nós temos o 10 vezes o 1, então ficou 10 vezes o 1, que é igual a 10, e 15 vezes o 1, que é igual a 15. Então nós temos aqui, olha, 15 vezes 10, que é igual a 150, e depois nós multiplicamos aqui em cruz esses denominadores. Então o denominador da segunda fração pelo numerador da primeira, então ficou 10 vezes 1 igual a 10, e 15 vezes 1 igual a 15. Temos sinal de menos aqui, temos então esse sinal de menos, então ficou 10 menos 15, igual a 1 sobre P'. Resolvendo essa operação, nós temos menos 5/50 igual a 1 sobre P'. Né? Para facilitar um pouquinho, nós vamos simplificar essa fração, então nós vamos dividir aqui tanto o menos 5 quanto o 150 por 5. Então, 5 dividido por 5 é igual a 1, e 150 por 5 é igual a 30. Então, ficou aqui menos 1/30 igual a 1 sobre P'. Agora é só multiplicar em cruz para finalizar. Então, olha só, então nós temos que P' é igual a menos 30 centímetros. Ou seja, a distância entre a imagem e o vértice do espelho é o módulo de 30 centímetros, ok? Bom, no item C, nós vamos calcular a altura dessa imagem, né? Nós sabemos que o objeto tem uma altura de 5 centímetros. Então, vamos verificar agora qual é a altura dessa imagem. A relação para calcularmos a altura da imagem
a razão entre a imagem e o objeto, a medida da imagem e a medida do objeto, que é igual a menos a razão da distância da imagem até o espelho pela distância do objeto até o espelho. Substituindo os valores, o que nós queremos aqui é a altura da imagem. Sabemos que o objeto ele tem uma altura de 5 centímetros, ou seja, um comprimento linear de 5 centímetros. Então está aqui, olha, um objeto com 5 centímetros de altura, igual, menos o pelinha, nós já vimos aqui que é menos 30. Então, menos 30, menos 30 sobre 10. 10 é o P, né? Esse 10 aqui é a distância entre o objeto e o espelho. Resolvendo essa regra de sinais, né? Se você tem alguma dúvida com regras de sinais, aqui no canal Tarefa em Casa tem uma videoaula só sobre regras de sinais. É só ir lá e assistir. Se gostar, aproveita para dar um joinha, ok? Então temos aqui, ó, imagem sobre 5, que é a altura do objeto, igual a 30 décimos. Então, olha, simplificando esse 30 décimos, vamos cortar esses dois zeros, ficou 3 sobre 1, ou simplesmente 3. Bom, então aqui ficou i sobre 5 igual a 3 sobre 1. 1 vezes i, multiplicando em cruz, é igual a i, e 5 vezes o 3. I é igual a 5 vezes o 3, ou 3 vezes o 5. I é igual a 15 centímetros. Bom, então essa imagem ela é virtual. Observem que o pelinha ele é negativo, né? Então quando o pelinho é negativo é porque nós temos uma imagem virtual quando o espelho é côncavo. Então essa imagem ela é virtual, né? Ela é direita, por que direita? Olha só, quando esse i é positivo, é porque a imagem é direita. O que significa uma imagem direita? Essa imagem ela tem o mesmo sentido do objeto. E uma outra característica é que ela é maior que o objeto. Observem que o objeto tem 5 centímetros de altura e a imagem tem 15, então ela é maior que o objeto. Então, olha só, virtual, direita e maior que o objeto. Virtual, pelinha negativo, direita e positivo, esse i é positivo. E ela é maior que o objeto, analisando os resultados. Olha só, objeto 5 centímetros de altura e imagem 15 centímetros de altura. Então, ela é maior que o objeto. Pessoal, mais uma videoaula sobre espelhos esféricos. Essa é a videoaula de número 3 e eu aguardo vocês em uma próxima videoaula. Um abraço e até a próxima!